Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal da Let's Indoor. Eu sou Danilo Coelho e hoje vamos falar sobre a botânica da planta. Então eu vou explicar para vocês a cada detalhe da estrutura dessa planta e o que influencia durante o cultivo. Então fica por aí. E antes da gente seguir com o vídeo, não esquece de deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever aqui no nosso canal e comentar, né, pra gente continuar fomentando aí o nosso vídeo aparecer para outras pessoas também. Quando você conhece toda a anatomia da planta no detalhe, isso ajuda bastante durante o seu cultivo, né? Então ajuda no crescimento, no desenvolvimento e os cuidados que você vai ter ali com ela. Hoje a gente está aqui no meu cultivo, né? Eu tenho um cultivo autorizado pela justiça, né, para uso medicinal. Aqui a gente está no quarto de floração e eu vou usar essas plantas para mostrar, né, esses detalhes aí da anatomia. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a raiz, né? É o que fica aqui dentro do nosso vaso, né? Nesse vaso aqui, ó, dá pra gente ver até algumas raízes saltando para fora, né? Porque o vaso está apertado para ela. Ela que faz a absorção de nutrientes de água, né? Então é ela que vai ser o primeiro contato ali para o transporte desse nutriente até o topo da planta. Então é por isso que a gente utiliza enraizadores, principalmente durante a vegetação, porque a gente quer essa proliferação de raiz mesmo aí no nosso vaso, né? Quanto mais raiz a gente tiver, melhor vai estar sendo a absorção de nutrientes, né? De água e tudo mais. Outra coisa importante é a raiz, ela respira, né? Então a gente precisa estar entregando oxigênio para ela, por isso que é importante a parte de baixo do vaso ali, né? Ter os furos, né? Para entrar ali oxigênio. E se você utilizar um vaso de feltro, por exemplo, vai ajudar, né? Vai auxiliar nessa oxigenação. E também ela serve para sustentar a planta, né? Então ela que faz a sustentação de todo esse caule aqui, né? Uma planta forte precisa ter uma quantidade boa de raiz também. Depois que a gente já, né, conheceu ali a parte da raiz, a gente vem para a parte do caule, que é todo esse galho principal, né, que a planta tem. Claro que as ramificações também são importantes, mas o caule principal é onde a gente vai ter a maior parte de transporte desses alimentos. Então o que a raiz está absorvendo vai subir pelo caule até chegar nas folhas e nas flores. Então a gente precisa ter um fortalecimento desse caule. Quanto mais grosso ele é, maior é a estrada para levar esses nutrientes até o topo da sua planta. Então a gente precisa utilizar algumas técnicas, né, algumas técnicas de treinamento ali durante a vegetação para que esse caule fortaleça. Aqui nessas plantas a gente tem alguns treinamentos, né? A gente tem algumas podas, a gente fez algumas amarras, tem também aqui a parte de scrog, dá para ver em umas plantas ali do meio também. E aí todo esse tipo de treinamento é para acontecer esse fortalecimento de caule. Então a gente precisa até mesmo para sustentar a planta, né? Na hora que essa flor aqui ela começa a engordar, esse caule ele começa a pesar. Então se a gente tem um caule forte, ele vai sustentar mais esse peso. Então aqui, por exemplo, eu coloco até uma rede de scrog para caso fique muito pesado essa flor, ele encoste aqui na rede e não tombe, né? Ele vai ficar sendo sustentado aqui pela rede. Então fortalecimento de caule é o que vai ajudar você a aumentar o seu rendimento na parte final. Agora que vocês já entenderam a parte, né, a importância da raiz de um caule bem fortalecido, a gente começa a falar das nossas folhas, né? Principalmente na fase de vegetação. Na fase de vegetação, essas folhas aqui, que são as fan leaf, são as folhas maiores, ela vai fazer o papel de transpiração da nossa planta. Então, a água que está sendo a água e o nutriente que está sendo absorvido pela raiz, transportada pelo caule, ele vai chegar até essas folhas. Nessas folhas, a gente tem os estômatos, que são espécies de bocas, e essas bocas, esses estômatos, eles estão mais concentrados na parte de baixo da folha, mas também a gente tem os estômatos na parte de cima. Eles que fazem a transpiração. Então eles que vão, essa água que está sendo absorvida, é por eles que vai suar. Basicamente igual ao nosso corpo, né? A gente vai desidratando para hidratar mais. Então a planta, como a gente tem muita água ali na raiz, conforme a gente vai regando, essa água ela tem que sair por algum lugar, né? Então ela sai pelas folhas. E isso mostra que a planta está fazendo uma transpiração. Se ela está transpirando, significa que ela está comendo, ela está bebendo água, está se alimentando. Então é muito comum, às vezes a gente vê assim, uma folhinha apoiada na outra. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem uma folha assim, durante o nosso cultivo ela tá
uma em cima da outra. Na hora que você tira essa folha, é normal que você veja água aqui em cima, porque os estômatos aqui de baixo estavam transpirando e por estar apoiado nessa folha, deixou a outra molhada. E o ideal é que a gente não deixe isso acontecer, não deixe a água ficar aqui, porque aí vai fazer com que os estômatos não consigam transpirar ou até mesmo a iluminação, né, tá ali queimando a folha por conta dessa água. Então, se você tá vendo aí, né, chega ali no cultivo e tal, de vez em quando vê uma folha um pouquinho molhada e fala, pô, não espirrei nada, é essa transpiração que está acontecendo. E ela vai ocorrer com o controle de temperatura e umidade em cada fase da planta. Então, durante o vegetativo, a gente tem a necessidade ali de ter temperatura um pouco mais alta, né, umidades também um pouquinho mais elevada, para essa transpiração acontecer. Durante a floração, a gente já diminui temperatura e diminui umidade também. Aqui no nosso cultivo, por exemplo, está bem baixa a nossa umidade, principalmente por conta do ar-condicionado e o tempo que está seco aí nos últimos dias também. Depois da fanleaf, né, que são essas folhas grandes que vão fazer a transpiração, durante a floração a gente tem outro tipo de folha, né? É a mesma folha, mas ela se torna uma sugar leaf, que são essas folhinhas aqui que tem esses tricomas, né, que é esse açúcar, por isso que ela chama sugar leaf, né, por conta do açúcar em si. Aqui é onde a gente encontra todos os canabinoides, terpenos, flavonoides que a gente busca na nossa planta. Só que na natureza, essa sugar leaf, ela serve para proteger a planta. Então, a planta, né, na natureza, ela é feita para proliferar, né? Então a ideia é que ela gere sempre semente, ali esteja desenvolvendo semente. E essa sugar leaf seria para não deixar nenhuma praga, né, nenhum inseto chegar na semente e comer aquela semente. Ele vai ficar grudado nesses tricomas, né? Por isso que ele é uma colinha, né? Quando a gente encosta aqui, o dedo começa a ficar meio melequento, né? Por conta desse tricoma em si. Então, para praga, isso é uma armadilha. Ela vai chegar aqui e ela vai ficar grudada e não vai conseguir ter acesso à semente. Então, a sugar leaf, pra gente, né? A gente está querendo os tricomas, mas na natureza serve como proteção aí da semente em si, né? A gente tem as flores, né? Elas se formam em vários brotos, né? Então, a gente tem o topo, né? Que é conhecido como top bud, e depois a gente vai ter os budzinhos laterais, que vem em cada nó. A flor é onde vai se desenvolver todos os nossos tricomas, né? Que, como falei, é onde está tudo que a gente busca, né? Principalmente os nossos canabinoides aí e terpenos, né? Que é onde está o cheiro, o sabor da planta. E ele começa a desenvolver, né? Principalmente no início, muito pistilo branco, que são esses cabelinhos aqui. Só que a colheita da planta, a gente não olha necessariamente por conta desses cabelos. Seja ele branco ou seja ele já âmbar, né? Ele meio marronzinho. O que a gente precisa olhar no detalhe é o tricoma. Então, se você tem um celular aí com uma lente boa, ou se você tem uma câmera macro aí, ou até mesmo uma lupinha, você consegue aproximar para ver esses tricomas mais de perto. E aí vai te auxiliar na hora da colheita. O ponto certo desse tricoma vai variar conforme cada cultivador. Não tem a regra exata. Tem cultivador que vai colher esses tricomas transparente, leitoso ou âmbar. Quando a gente compra a semente, na embalagem dela vem dizendo ali qual que é o tempo de floração. Então eles já estão calculando um tempo médio de amadurecimento desses tricomas, né, que normalmente ele é de 20, 30% da sua planta com tricomas âmbar. Mas é isso, vai depender do seu uso final, né, dessa planta. Eu que faço óleo, vai variar o que eu quero mais intensidade de canabinoide. Se eu quero mais CBD, CBG, se eu quero um pouco de THC, se ele tem que estar elevado, né? Então, conforme, né, o uso final vai ser como eu vou escolher a hora certa da colheita. Aqui a gente tem uma planta fêmea, né? Por isso que vocês estão vendo ela aí, esse mar de flores. Na planta macho, ela não forma esses botões que nem a gente está vendo aqui. Ele vai formar um tipo de saquinho, né? São alguns saquinhos que dentro desse saquinho tem uma pequena florzinha que na hora que ela abre sai um monte de pólen, né? Então esse pólen ele encosta nesses cabelinhos aqui, nesses cabelinhos brancos que são os pistilos, e aí vai estar fecundando a planta fêmea. Então só na hora que o pistilo encostar aqui ele vai fecundar e aí a planta para de desenvolver a flor fêmea e começa a desenvolver a flor macho para gerar semente ali. Dentro da nossa própria estrutura de flor fêmea mesmo, mas a semente fica dentro dela, que é o que a gente não busca aqui. Você vai estar buscando a semente se você for
um breeder, né, alguém que desenvolve, faz cruzes ali e tá querendo chegar numa genética específica aí, uma genética às vezes única, né. Eu acredito que deu para entender bem a estrutura da planta, né, a importância ali de cada detalhe da raiz, do caule, de fortalecer ele, né, das planícies, né, da transpiração. Tudo isso é muito importante para você conseguir um resultado de excelência lá no final. Cada detalhezinho desse, né, que você não vai se aperfeiçoando, é onde você vai minimizar o resultado final do seu cultivo. E isso é o que a gente não busca, a gente quer maximizar. Então, para isso, é importante conhecer toda a estrutura e acredito que nesse vídeo a gente conseguiu passar aí para você um pouquinho de cada detalhe e até mostrar isso diretamente na planta, né, para você ter um pouco mais de visual. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho, compartilhar, né, se inscrever no nosso canal, nas redes sociais, Instagram e tudo mais, e comentar aqui também se você ficou com alguma dúvida, se você gostou do nosso vídeo e também auxiliar a gente com alguns temas futuros, né, o que você quer ver aqui no nosso canal, e trocar ideia aí com outros cultivadores também. Então até breve.